Câmera 13, o programa da nossa gente. Olha, hoje é um dia que muita gente acaba ficando em casa, então no trabalho, esperando para tirar dúvidas aqui no nosso momento jurídico. E eu tenho certeza que na Semana da Mulher, doutor Alberto, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Veio de rosa, numa homenagem a todas as mulheres aqui do estado do Amazonas. Semana importante essa, com muitas programações. Mas, acima de tudo, né, a luta da mulher é uma luta permanente para tentar, não só através de uma legislação importante, como a Lei Maria da Penha, 11.340, mas lembrar que a sociedade precisa ser fraterna, igualitária, justa. Portanto, homens e mulheres compartilhando as oportunidades e caminhando lado a lado. Acho que isso faz a grande diferença, né, doutor Alberto? Parabéns aí aos movimentos de mulheres, a você, mulher, que nos acompanha todos os dias. Na verdade, obrigado mais uma vez pelo convite, Conceição, poder estar aqui com você, conversando com a população. E a Semana da Mulher, não o dia, mas a semana dedicada a atividades voltadas especialmente para a mulher, nos deixa feliz. Feliz eu, particularmente, criado por minha mãe, ter minha mulher, ter uma filha. Então, tudo isso nos deixa feliz e nos motiva cada dia mais a acabar com a desigualdade. Na verdade, tentar não diminuir o homem, mas levantar a mulher para que a sociedade possa estar melhor. As famílias, normalmente os casos, já trouxemos muitos casos aqui sobre famílias desestruturadas. E quase todos os casos de famílias desestruturadas vieram a posterior às violências praticadas pelo homem. Então, que nós possamos acabar com essa violência, porque sem a violência doméstica, com o apoio do homem e mulher, os dois trabalhando juntos, e eu digo apoio dos dois, que a mulher hoje ela passou a apoiar o homem. Quando ela passou a apoiar? Não só dentro de casa, porque essa era 100% da mulher. Ela foi para o mercado de trabalho, então a mulher trabalha 200%, e o homem que só cuidava do que tinha fora de casa, não passou a acompanhar a mulher, ele não passou a ajudar o trabalho doméstico. Então, enquanto o homem não entrar nesse trabalho doméstico, infelizmente nós teremos aí uma mulher sobrecarregada, e um homem, aquele tempinho fora de casa, é que acontecem os problemas, ele se estressa, e aí volta para casa muito agressivo, e infelizmente isso ainda é a realidade. Mas que no Amazonas está acabando. Doutor Alberto, eu ouvi um outro momento, uma frase que eu achei muito importante, que é justamente uma frase direcionada aos pais, homens e mulheres. Então, a frase diz o seguinte: eduquem seus filhos para que eles sejam livres, para que eles possam, através de suas escolhas, se tornarem pessoas livres, e não pessoas aprisionadas pelas escolhas que possam fazer durante a vida. Então, acho que isso é importante, porque é a nossa atitude que nos mostra, é a nossa atitude que nos faz também diferente. E em relação à Semana da Mulher, e falando também da questão de todo um compromisso que a mulher precisa ter no seu dia a dia, hoje já dados concretos mostram que 38% dos lares amazonenses são as mulheres as provedoras. E nesse caso específico, doutor Alberto, a gente precisa aumentar políticas públicas que garantam creches, por exemplo, para essas crianças, porque se uma mulher sai de casa para ir ao trabalho, como um homem também, como o pai também, mas nesse caso específico da mulher, com quem ficará essa criança? Então, a creche, ela cumpre esse papel importante. Quero até complementar aí a Prefeitura de Manaus. A gente já, nesses últimos 50 dias, salvo engano, 2 ou 3 creches já foram entregues. Eu acho que esse é um passo importante. Mas falando dessa questão da mulher, doutor Alberto, hoje nós temos um outro instrumento jurídico importante, que é a guarda compartilhada. Até então, ou a guarda ficava com o pai ou com a mãe. Nesse caso, os dois passam a ser responsáveis pela educação. Como que funciona essa guarda compartilhada, doutor Alberto? Aí vem o com, né? Era só partilhada. Agora ela vem compartilhada. Os dois dividem as tarefas, principalmente, porque essa Conceição, engraçado, eu até falei semana passada, engraçado, mas de forma triste, assim, engraçado, triste mesmo, é que homens, quando nós tratamos, há pouco mais de 5 anos atrás, tratamos da guarda compartilhada, queriam saber quanto eles poderiam parar de pagar a pensão. Ora, compartilhar não é isso. Compartilhar não é só diminuir essa pensão ou parar de pagar. Na verdade, é passar a ajudar mais a mulher a educar essa criança. Infelizmente, ainda se tinha, alguns casos ainda tem, e eu espero que daqui a alguns programas possamos dizer que não temos mais, só tivemos homens que ainda se preocupam apenas com o financeiro. Assim como algumas mulheres também. Muitas vezes a mulher se preocupa muito com a pensão que o marido vai pagar. Então, esse dado, essa questão do financeiro tem que ser secundário.
primeiro lugar a criança. Vamos ver quem vai levar na escola, quem vai fazer a tarefa, quem vai alimentar essa criança. Alimentar não só o financeiro. Então, nós vamos colocar em primeiro lugar a criança. Depois, o financeiro. E a guarda compartilhada veio justamente para que esse casal possa, homem e mulher, durante o dia, um fica de manhã, o outro fica à noite, ou 2, 3 dias na semana fica com um, ou com o pai, e os outros dias com a mãe, e os dois juntos educar essa criança. Agora, nesse caso, doutor Alberto, quando a guarda está com a mãe ou com o pai, não a compartilhada, mas a guarda, nesse caso específico, se está com a mãe, o pai precisa pagar a pensão alimentícia. Isso também acontece se o pai ficar com a guarda, a mãe também precisaria pagar. Na guarda compartilhada, os dois assumem os mesmos compromissos com a criança, portanto, sentam-se os dois para poder dizer, a escola custa tanto, a gente vai dividir. É isso. E o que isso representa para a criança? O ganho da criança é muito grande, não só esse ganho financeiro, mas, sobretudo, o ganho afetivo, que esse é o maior ganho que a criança pode receber. Esse negócio do dinheiro, muitas vezes você... Tema hoje, nós falamos há pouco, você comentou ainda há pouco, sobre o homem ganhar um pouco mais. Então, não só o homem ou a mulher, aquele que ganha um pouco mais, ele deve continuar pagando sim, deve continuar ajudando. Você imagina, colocar aqui a mãe que ganha 10 mil reais, é um salário muito alto, e o pai ganha apenas 2 mil reais. Então você imagina se essa criança, nos dias que estiver com o pai, ela vai perder muito daquilo que ela tem quando está com a mãe. E a criança não pode baixar o padrão de vida. Então a guarda sendo compartilhada, a criança tem que... O que ela tem na casa do pai, não só os brinquedos, não estou falando só de brinquedo, mas a estrutura que ela tem, a estrutura física e afetiva que ela tem na casa do pai, ela também tem que ter na casa da mãe. Então se um ganha muito menos, é óbvio que essa casa vai deixá-la privada de muita coisa. Então, essa privação não deve acontecer. Então, deve continuar ainda existindo a pensão alimentícia. Aquele que ganha mais, seja o pai ou a mãe, deverá pagar aquele que ganha um pouco menos, ou muito menos, não para ele diretamente, mas para a criança. Aquele que recebe não para gastar consigo, em si com a educação, com a moradia, lazer e cultura dessa criança, que por questões afetivas hoje, e graças a Deus, está sendo partilhada ou compartilhada. Agora, depois desse instrumento jurídico, que é a guarda compartilhada, ainda assim, o juiz, em algumas situações, esse juiz ele pode dizer, não, ainda que tenha a guarda compartilhada, mas entendo que para o bem daquela criança, ainda é melhor que essa criança fique só com a mãe ou só com o pai. Ainda existe muito isso? Existe sim. Infelizmente ainda existe, mas não existe porque o juiz queira fazer isso. Existe porque o pai ou a mãe, às vezes, a criança precisa dos dois. Essa proteção precisa ser garantida. É verdade. É porque, às vezes, o pai ou a mãe... Olha só a questão das drogas, né? Vocês debatem, luta tanto contra as drogas. Você imagina que o pai ou a mãe, um dos dois, caiu nas drogas. Então, é um caminho que não tem volta. Então, se ele está nas drogas, é muito difícil ele dar a condição de vida dessa criança. Então, ainda existem casos em que, se o pai está na droga, a criança vai, sim, ter que ficar com a mãe. E aí não é só uma escolha do juiz. O juiz precisa, sim, deixar a guarda com essa mãe. E aí não vamos falar mais de guarda compartilhada. Vai estar com a mãe e o pai continuar tendo obrigações. Mas você imagina a educação que esse pai, que é dependente químico, pode dar a essa criança. A mesma coisa, a mãe também, se for dependente química. Então, ainda existe a possibilidade da criança ficar só com um dos pais. Agora, a decisão da guarda compartilhada é uma decisão do magistrado, portanto, do juiz, ou o pai ou a mãe podem requerer isso, ou não? O juiz entende que aquilo é melhor para a criança e pode aplicar. Inicialmente, o casal deve fazer o acordo. Na verdade, inicialmente, o casal tem que continuar educando. Preferencialmente casados e educando os próprios filhos. E isso, historicamente, sabemos que criança que é cuidada com o pai e a mãe, em uma família comumente chamada de aquela família, a religião, vamos tratar de forma religiosa também, tem como base social, essa criança dificilmente terá problemas no futuro. Agora, o casal separou, não quer dizer que seja discriminado, mas a partir da separação, o juiz procura o que é melhor para a criança. Mas antes de chegar no juiz, independente do que levou a essa separação, criança, será filha para o resto da vida. Então, os dois devem, em comum acordo, decidir. Já chegar ao juiz, se tiver aqui, que chegue apenas para comunicar ao juiz, para homologar um acordo. Não tendo esse acordo entre pai e mãe, aí sim é que o juiz, representante do Estado, vem e decide se será guarda compartilhada ou se não tem condição de um dos dois cuidar dessa criança. E aí passará para o outro cônjuge. Doutor Alberto, a Bena, do Monte das Oliveiras. Bena, obrigada aí pela sua participação. Ela quer saber o seguinte, há cerca de 3 anos e 2 meses, ela separou do marido dela
nesse período todo ela acabou não requerendo nada, não pediu pensão para o filho, enfim, não recebeu nada de apoio desse ex-companheiro. Ela quer saber se, mesmo a partir desse período, 3 anos e 2 meses, ela ainda pode requerer, se esse direito ainda continua a seu favor, e se ela pode também pedir a mesada do filho, porque até esse momento o filho também não recebeu nada. Não só pode, como deve. Por que eu digo deve? Tem muita mãe que acha que no momento eu não estou precisando. Esse é um direito que não prescreve? É da criança esse direito. A criança precisa comer. Então, se naquele momento a senhora sozinha conseguiu cuidar dessa criança e educar, ou está conseguindo, não quer dizer que a criança perdeu o direito a essa pensão alimentícia. Por mais que não precise agora, a senhora abre uma conta bancária, deposita esse valor. Essa criança atingindo a maioridade, vai poder pagar uma faculdade, dar entrada em uma casa, um apartamento, ou mesmo de comprar um carro. Então é importante que a pensão deva sim ser requerida. Nesse caso, o retroativo é pouco provável. Não vou dizer que é impossível, mas é pouco provável receber. Mas a partir do momento que ingressa em juízo, aí sim já começa a contar esse período e não demora. Graças a Deus, no Amazonas, as ações, sobretudo as de pensão alimentícia, Conceição, não tem demorado para serem decididas. Então é importante que a senhora ainda busque o judiciário, procure um advogado para se informar melhor, porque assim, estamos falando de modo geral, mas o caso específico, só conversando com o advogado, para ele explicar melhor, dar uma resposta melhor para a senhora, que não tenho dúvida que logo, logo seu filho vai estar recebendo essa pensão. Olha, tem mais uma pergunta aqui, doutor Alberto. O Jonas, ele mora no bairro do Coroado, aqui próximo à nossa televisão. Ele quer saber, nesse caso, que ele ficou desempregado, mas já havia uma ação de pensão alimentícia a favor do filho dele, mas ele está desempregado, não tem como pagar. Ele precisa dizer isso ao juiz? Precisa. E muitos casos de homens, ou mulheres, normalmente homens, muitos homens foram presos por deixar de pagar a pensão. Ele não pode pagar a pensão, ou ele perdeu o salário, perdeu o emprego, o salário está atrasado. Ele precisa ir com o advogado dele e pedir que esse advogado peticione ao juiz comunicando a situação. O que não pode é ficar omisso. Ora, a criança não vai deixar de comer no mês seguinte. Então é importante que o juiz saiba que ele está sem condições financeiras naquele momento. Converse também até com a mãe. Explique para a mãe a situação. Então vamos dar um jeitinho, esse mês você ajuda um pouco mais, mas se Deus quiser, mês que vem, eu vou poder ajudar, assim como já vinha ajudando no passado. É imprescindível. O que quer que tenha acontecido? Conversar com a mãe e conversar também com o juiz. Existe algum período para que esse pai possa renovar essa ação eu acho que deve ser, na verdade, de reajuste, né? Ele fala reajuste da pensão alimentícia. Não existe. A qualquer momento. Você imagina, o cidadão, até hoje, trabalha com um determinado cargo. Amanhã ele foi promovido. Ou seja, ele foi promovido, o salário melhorou, então deve haver uma revisão. Inversamente proporcional, se ele perdeu o emprego, deve também haver uma revisão para que possa baixar um pouco mais enquanto ele não se estabiliza novamente. Vamos falar, até respondendo, a questão do reajuste da pensão. Como é que acontece isso, doutor Alberto? É simples. Aí é importante aquele que quer revisar esse valor, ele constitui advogado e ingressa em juízo para revisar. Porque a revisão não é só para baixar, mas pode ser também para aumentar. A mãe soube que melhorou a condição do pai, ela pode constituir um advogado, busca o judiciário e diz, olha, o salário dele agora aumentou, tem que aumentar a pensão. O que não pode é a criança ficar sem comer. Então, estamos aí à disposição, espero poder responder o máximo. Estou vendo, tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas. Doutor Alberto, minha ex abandonou a casa, ganhei a guarda definitiva. Ela pode ficar no final de semana alternado, deve ser com a criança, né? E vir visitar a hora que quiser durante a minha ausência na minha casa? Na verdade tem que respeitar. Você imagina a visita meia-noite, 1 da manhã, vai quebrar a rotina daquela criança. Mas essa guarda definitiva não é que seja definitiva. Ela foi definitiva naquele momento. Mas a revisão pode acontecer a qualquer momento, enquanto essa criança ou enquanto esse adolescente não atingir a maioridade, Conceição. Câmera 13, o programa da nossa gente.